O barbeiro milionário fica emocionado ao ver a mendiga negra usar tesoura para mudar vidas. Era uma manhã ensolarada na pequena e vibrante cidade de Barretos, onde as pessoas caminhavam pela praça e o cheiro de café fresco pairava no ar. Miguel, o barbeiro milionário, admirava seu reino enquanto observava as filas de clientes na sua barbearia, considerada a melhor da região, com os móveis de madeira escura, espelhos grandiosos e uma decoração vintage. Seu espaço exalava sofisticação. Mas havia algo além do luxo. Havia amor à profissão e sua alegria era contagiante. Enquanto isso, do outro lado da rua, Clara, uma mulher em situação de rua, parecia invisível à multidão. Mas quem a ignorava não sabia que ela guardava um talento extraordinário. Seus dedos ágeis manipulavam uma velha tesoura, transformando os cabelos sujos e desgrenhados de pessoas que se sentavam ao seu redor. As gentes se reuniam como se fossem atraídos por uma força mágica. Um toque dela e, em questão, o que aquela mulher estava fazendo era mais do que simples cortes. Era uma revolução de autoestima. Ele ressentia-se de um certo nó na garganta, sentindo uma conexão inexplicável com cada transformação que Clara proporcionava. Após um momento de hesitação, Miguel foi tomado por um impulso. Decidiu convidá-la para trabalhar com ele na barbearia. E assim, a história deles começou. Clara aceitou relutantemente, mas logo se sentiu acolhida no ambiente caloroso da barbearia. Era uma mistura estranha, quase um choque cultural. Miguel cercado de luxo e ambição, e Clara, com seu passado recheado de mistérios, um escândalo que a fez desaparecer dos holofotes do mundo da moda. Ela não era apenas uma mendiga, era uma estilista renomada, envolta em polêmicas que a tornaram invisível. Enquanto a conexão entre Miguel e Clara crescia, ele se viu questionando tudo o que julgava saber sobre sucesso e felicidade. O brilho nos olhos dela era diferente de qualquer conquista material que tivesse. Manter sua vida confortável e seguir os sonhos de Érica, ou abraçar o autêntico e inesperado vínculo que estava tecendo com Clara. Talvez ao abrir-se para essa nova amizade, ele encontrasse não apenas uma nova perspectiva para a barbearia, mas para a sua vida. Quando o passado de Clara ressurgiu, trazendo à tona o escândalo que a levara àquela situação, Miguel compreendeu que tudo estava prestes a mudar. Uma revelação inesperada sobre quem Clara realmente era poderia destruir a frágil linha entre o que era seguro e o que era autêntico em sua vida. O que ele faria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso. Miguel estava paralisado, a respiração presa na garganta. As luzes da barbearia refletiam a euforia que sentia ao trabalhar com Clara. Mas agora uma sombra se aproximava. Aquelas revelações sobre o passado dela não eram só intrigas. Algo maior estava prestes a se desenrolar. Enquanto ele ponderava sobre o que poderia ser, o telefone fixo atrás do balcão começou a tocar insistentemente, cortando o silêncio. Ele pegou o aparelho.
ouvindo uma voz do outro lado que o fez gelar. Miguel, precisamos conversar. É sobre ela. Era a voz de um antigo amigo, Carlos, que ele não via há anos. Carlos parecia tenso. Sua voz tremia, e isso só aumentava a inquietude de Miguel. Você precisa saber a verdade sobre Clara. Não é quem você pensa que é. Miguel sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. O que você quer dizer? Ele questionou, o coração acelerando. Carlos hesitou por um instante, depois respirou fundo. Clara, ela está envolvida em algo muito maior. Não era apenas uma estilista. Você deve perguntar a ela sobre a noite do desfile em São Paulo. A menção daquele desfile fez Miguel parar. Ele se lembrou do que ouvira nos rumores da cidade. Um escândalo envolvendo designers, dinheiro e uma tragédia que havia marcado o mundo da moda. Clara tinha estado no olho do furacão. Mas Miguel começou, mas Carlos o cortou. Fale com ela. Descubra a verdade antes que seja tarde demais. E tenha cuidado, Miguel. Ele está observando. O telefone desligou, e um peso inexplicável começou a pressionar seu peito. Miguel virou-se para encontrar Clara, que ajustava a iluminação no espelho. Seu sorriso iluminava o ambiente. Mas havia algo ali, uma camada de mistério que ele começava a perceber. Era como se ele estivesse enxergando apenas a superfície, enquanto um mar turbulento se escondia por trás dela. Clara, podemos conversar? Ele disse, a voz mais fraca do que gostaria. Ao ouvir o tom dele, ela franziu a testa. Claro, o que acontece? Miguel hesitou. As palavras parecendo difíceis de se encaixar. Ele não queria afastá-la. Sobre o que aconteceu em São Paulo. Os olhos de Clara mudaram. Uma sombra passou por seu rosto. Miguel, eu não posso falar sobre isso. Isso é parte do meu passado. Havia um medo oculto em sua resposta, um deslizar súbito de insegurança que o fez querer protegê-la. Mas a urgência crescia como uma maré alta. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher de cabelo desgrenhado e rosto pálido entrou. Os olhos dilatados e um olhar frenético. Clara, Clara, você precisa vir comigo agora. Era uma amiga antiga. Alguém que Miguel reconhecia da comunidade em que Clara falava sobre os dias de ouro da moda. O desespero na voz dela era palpável, como uma corrente elétrica pulsando no ar. Não, não, não. Que está acontecendo? Clara murmurou, o pânico começando a tomar forma em sua expressão. Eles sabem, eles descobriram. O desfile, a verdade. A amiga gritou, quase em um rompante. O caos se instalou instantaneamente na barbearia. Miguel trocou olhares com Clara, o entendimento tácito de que tudo o que pensara ser verdadeiro estava prestes a desmoronar. O que Clara realmente escondia? O que Carlos tinha dito estava se concretizando em sua frente, leve como um sussurro, mas pesado como um martelo. Clara, o que você fez? Miguel perguntou, embora soubesse que não estava pronto para ouvir a resposta. A conexão que tinham, aquela amizade nascente, ameaçava romper diante de segredos enterrados e verdades devastadoras. As pessoas ao redor, os clientes e funcionários, fixaram o olhar na cena, rumores começando a circular. É melhor você ir, Clara sussurrou, quase quebrando em lágrimas, os olhos brilhando de uma dor que ele nunca imaginou que poderia existir ali. A tensão no ar era indescritível, e Miguel sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Ele se perguntou em desespero. O tumulto se intensificou na barbearia, e tudo parecia prestes a mudar. Um universo alternativo, onde Miguel poderia ter simplesmente cortado o cabelo e sonhado acordado ao lado de Clara, agora se dissipava como fumaça.
A única certeza que restava era uma tela em branco, cheia de incertezas e um futuro incerto. O que ele faria agora? A tensão na barbearia era palpável, quase um fio cortante no ar. Miguel observou o desespero no rosto de Clara e a urgência nos gestos da amiga dela. Ele se sentiu dividido, preso entre a amizade que estava construindo e o mistério que ameaçava arrastá-la para a escuridão de seu passado. A barbearia, que antes era um espaço de alegria e transformação, agora pulsava com um nervosismo quase elétrico. Clara, o que está acontecendo? Miguel repetiu, sua voz se elevando sob o peso do pânico. Ele queria entender, mas a atmosfera parecia um labirinto, repleto de sombras que dançavam em torno deles. A expressão de Clara se contorceu, uma luta interna vis. A amiga de Clara, ainda ofegante, inclinou-se para mais perto, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Você não entende. Eles estão à procura de você também. Você precisa ir com ela. Miguel sentiu o coração disparar. Procurando por mim? O que é isso? O que você fez, Clara? Ele queria respostas, uma explicação que o fizesse sentir que tinha algum controle sobre a situação. Mas tudo o que sentia era um vazio gelado que se expandia dentro dele. Mas então, como um relâmpago cortando o céu claro, o telefone fixo tocou novamente. Ele hesitou, mas a sua intuição o dizia para atender. Alô? A voz que respondeu era de Carlos, mas algo estava diferente. Miguel, escute com atenção. Você precisa saber que Clara está em perigo, e não é só por conta do passado dela. Do que você está falando? O que você sabe? Ele sentiu a frustração subir, mas Carlos prosseguiu, sua voz agora cheia de urgência. Ela está em conexão com algo maior, Miguel. Eu não posso explicar tudo, mas tem a ver com o desfile, com muito dinheiro envolvido e muitas pessoas dispostas a tudo para proteger secretos. Apenas mais perguntas surgiam na mente de Miguel. Antes que pudesse perguntar mais, a amiga de Clara interrompeu. Precisamos ir, Clara. Agora. A atmosfera fervilhava de uma pressa iminente. Então Clara, com uma determinação inesperada, virou-se para Miguel. Por favor, confie em mim. É por isso que estou aqui. Não é só um corte de cabelo. O que eu fiz poderia mudar tudo, para todos nós. Quando Miguel estava prestes a responder, um barulho forte ecoou atrás deles. A porta da barbearia se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar. Era Érica, sua sócia, com uma determinação ferozmente inquietante nos olhos. O que está acontecendo aqui? Ela questionou. Sua presença forte e autoritária parecia dominar o espaço. Por que essa mulher está causando tumulto na barbearia? Miguel a encarou. Érica, você não entende. Mas ela o interrompeu. Não, eu entendo. Ponto. E você deveria pensar 2 vezes antes de deixar essa mulher bagunçar seu negócio. Todo mundo tá falando, Miguel. E a verdade, por um segundo, foi como um tapa na cara. Clara não apenas vinha com rumores do passado. Ela era um símbolo de algo muito maior que Miguel não conseguia ver. O olhar de Érica se moveu rapidamente entre eles, mas então seus olhos ficaram fixos em algo por trás de Clara. Cuidado! Gritou, fazendo todos virarem para a porta. Um grupo de homens entrou, suas expressões frias e ameaçadoras. Miguel sentiu o estômago revirar. Era uma invasão, algo que ele nunca imaginara que poderia acontecer em um lugar que sempre foi seu santuário. Clara, você precisa ir agora! Ele gritou, sentindo o desespero tomar conta. A tensão se intensificou, e Miguel percebeu que o jogo havia mudado drasticamente.
Ele estava no meio de algo muito maior do que imaginava, e as máscaras estavam prestes a cair. O que estava escondido voltou para assombrar, pensou Miguel, enquanto tudo começava a girar em um turbilhão de pânico, segredos e ameaças. Agora, o que ele faria? A única certeza era que nada seria como antes. A tensão na barbearia estava insuportável. Miguel olhava para Clara e para a amiga dela, sem saber o que fazer. Aqueles homens que acabaram de entrar eram como sombras se aproximando. Sua presença parecia engolir a luz da barbearia. A confusão era evidente. Clientes começaram a murmurar. Alguns se afastaram, enquanto outros pareciam paralisados, absorvendo o frenesi da cena. Clara, a gente precisa sair, Miguel insistiu, sua voz quase um sussurro. O desespero apertava seu peito, uma sensação de claustrofobia tomando conta. Mas e você? Clara retrucou, os olhos marejados. Eles não podem te encontrar aqui. Você não faz ideia do que pode acontecer. Cale-se! Não se aproximem! A mulher de cabelo desgrenhado, que entrou com Clara, gritou. Vocês não sabem com quem estão lidando. O grupo de homens trocou olhares, como se estivessem decifrando um código secreto. E então um deles, o que parecia ser o líder, avançou. Miguel sentiu suas pernas tremerem. Clara, por favor, me diz o que está acontecendo. Ele queria que ela confiasse nele. Precisava entender, não só por ele, mas por ela. Mas Clara apenas balançou a cabeça, angustiada. Então, como se o universo tivesse decidido dar um golpe inesperado, o telefone fixo tocou novamente. A frustração e a ansiedade fizeram Miguel hesitar. Ele atendeu, mas a voz do outro lado fez seu coração parar. Miguel, sou eu. Preciso que você ouça com atenção. É sobre Clara. A situação é pior do que você imagina. Você precisa saber. Carlos, Miguel quase gritou, mas a voz do amigo estava distante, carregada de um peso que Miguel nunca ouviu antes. Ela não é apenas uma estilista. É parte de um esquema muito maior. E eles estão aqui para isso. Você precisa se afastar dela. Tio está falando. O que é esse esquema? O que você sabe? A cada palavra a confusão só aumentava, e a realidade parecia desmoronar. Um desfile, Miguel. Algo aconteceu naquela noite. Ela tá ligada a tudo isso. E esses caras, eles não vão parar até conseguirem o que querem. A ligação caiu sem aviso, e Miguel ficou com o telefone na mão. Um vazio profundo se formou em seu estômago. Os homens, agora mais próximos, olhavam para Clara com um desprezo claro. Onde está a coleção, Clara? Onde está? O líder perguntou, e as palavras caíram como uma bomba no ar. Que coleção? Miguel disparou, tentando proteger Clara, mas ela parecia paralisada. A amiga dela começou a chorar, a pressão aumentando. Clara, fala! O que eles querem de você? Nesse momento, o líder se virou, os olhos fixos em Miguel. Você é um problema aqui. Melhor se manter afastado. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Miguel não apenas havia se tornado um alvo. Ele era parte do plano, não por estar com Clara, mas por uma razão que nunca imaginou. Ele era o que eles estavam buscando. Não. A mente dele girava. Você sabe quem eu sou? Miguel estava confuso, a realidade se quebrando em pedacinhos. Ah, querido, você ainda não se lembrou? O homem sorriu, e a expressão de Clara pulou como um raio suave em seu olhar. Muitos anos atrás, a última coleção que você projetou, seu pai estava por trás de tudo. E você, Miguel, é a chave para resolver tudo isso. Uma onda de choque atravessou Miguel. Meu pai? O que você quer dizer? Meu pai é o empreendedor. Ele não está envolvido nisso.
Mas algo dentro dele questionava tudo. A barbearia virou um reduto de sussurros e espantos. Ele olhou para Clara e os olhos dela contavam uma história de dor e culpa. As peças começaram a se unir em uma montagem distorcida. O que tinha a ver com ele? O que Clara sabia? O clima carregado, seguido do silêncio tenso, parecia atordoar cada um que estava ali. E no fundo, Miguel pensou: talvez o que ele realmente temesse não fosse apenas os homens ou a verdade obscura, mas quem ele realmente era e a tragédia que o aguardava. Ele sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. O que ele faria? A única certeza era que tudo mudaria a partir daquele instante. E ele tinha que descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. A tensão na barbearia estava insuportável. Miguel olhava para Clara e para a amiga dela, sem saber o que fazer. A presença ameaçadora dos homens parecia consumir toda a luz do ambiente. Clientes murmuravam entre si. Alguns corriam para a porta. Mas as pernas de Miguel estavam pesadas, como se o chão tivesse se transformado em uma prisão. Clara, precisamos sair agora, Miguel implorou, sentindo o desespero crescendo dentro dele. Naquele momento, tudo o que ele queria era protegê-la. Era uma sensação incontrolável, um instinto primordial. Mas Clara hesitou, os olhos inchados de medo. Mas e você? A voz dela tremia, e Miguel percebeu que não era só ele que se perdia ali. A amiga de Clara estava quase chorando, seu rosto pálido e tenso. E líder dos homens, com um olhar gelado, deu um passo à frente. Onde está a coleção, Clara? Ele perguntou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Miguel se virou atordoado. Que coleção? Não adianta brincar. Você sabe muito bem do que estamos falando, retrucou o homem. E naquela hora tudo começou a fazer sentido. As peças do quebra-cabeça, que estavam soltas, começaram a se juntar de uma maneira dolorosa. Miguel sentiu que algo estava muito errado. Antes que Clara pudesse responder, o telefone fixo tocou novamente. Miguel, hesitando, pegou o aparelho, esperando que a voz de Carlos trouxesse alguma clareza. Mas ao invés disso, o que ouviu foi algo que congelou seu sangue. Miguel, você precisa sair daí, agora! Eles estão vindo! Miguel olhou para Clara, então a expressão dela se desfez. Bem, o que você sabe? Ele perguntou. O desespero teimava em sua garganta. Você sabia de tudo isso? Você... Por favor, não posso falar. Clara pediu, mas a frustração tomou conta de Miguel. Ele não tinha mais tempo para hesitações. A voz de Carlos agora ecoava em sua mente, misturando-se com a verdade que estava se desenrolando ali, na sua frente. Por que você nunca me disse nada? Ele gritou, deslizando sua mão pelo cabelo, paralisado entre a dor e a confusão. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão ensurdecedora interrompeu tudo. A janela da barbearia estourou em 1000 pedaços, vidros voando por todo lado. O som era como um trovão. Miguel se atirou para o lado, cercado por gritos e pânico. As pessoas ao redor começaram a correr, e ele lançou um olhar alarmado para Clara. Diante da confusão, um homem entrou, com uma arma em punho. E com apenas um olhar, Miguel percebeu que aquele era alguém que ele conhecia, alguém de seu passado. Miguel, você não deveria estar aqui. Era Rafael, seu irmão, um homem que ele achava estar longe de qualquer confusão. Mas o olhar de Rafael estava tomado pela raiva, e a certidão de um passado sombrio ressoava como um eco no ar. "Não!" Miguel gritou, parando no chão. A cena se desenrolava como um pesadelo. Rafael avançou para Clara
e o pânico tomou conta. Você a ajudou, não foi? Agora vai ter que pagar. Clara olhou para Miguel, o medo perfeitamente visível em seu rosto. Miguel, eu só fiz o que era certo, mas as palavras dela foram engolidas pela cacofonia da barbearia e pelo que estava acontecendo. Rafael estava mais perto, a arma apontada em direção a Clara. Você a conheceu e agora vai se meter nisso, Miguel. Isso acaba aqui. O coração de Miguel disparou. Ele sentia como se um turbilhão estivesse se formando dentro dele. A traição estava exposta. Rafael, espera! Não faça isso! Mas a cena estava fora de controle. A verdade e o passado se entrelaçavam em um nó impossível. E no meio de tudo isso, uma pergunta ecoava na mente de Miguel. Até onde ele iria para proteger Clara? E, mais importante, para se proteger de sua própria verdade. E assim, nesse caos, a linha entre o que era certo e o que era errado se tornava cada vez mais tênue. Tudo em que Miguel acreditava estava desmoronando, e ele não sabia mais qual caminho seguir. Uma batalha se aproximava. E mais do que tudo, o que ele queria saber era qual era o preço a pagar por esta verdade. Miguel estava paralisado. Rafael, seu irmão, estava ali a poucos metros, a arma ainda em punho, e o ar ao seu redor parecia condicionar o tempo. A mente dele girava como uma tempestade. Rafael, por favor, ele gritou, tentando alcançar a razão atrás do olhar intenso do irmão. Isso não precisa acabar assim. O líder dos homens, com um sorriso debochado, inclinou-se levemente para a frente. Você realmente pensa que pode sair dessa? Sabe o que está em jogo? E então, o instante mais insano aconteceu. Clara, respirando fundo, puxou o cabelo para trás e lançou um olhar determinado a Miguel. Eu sei como parar tudo isso, disse ela, com uma confiança que fez o coração dele acelerar. Miguel não sabia o que esperar. O assombro nas expressões ao redor se intensificou enquanto Clara começou a se mover em direção a Rafael. Clara, não! Miguel berrou, o pânico explodindo dentro dele. Mas Clara não hesitou. Ela se colocou entre Rafael e o grupo, com uma coragem impressionante. Eu sou a chave, Rafael. Eu sou a responsável por tudo isso. E se você está aqui por mim, então é a mim que você deve ouvir. As palavras dela ressoaram como um clamor urgente no meio do caos. Miguel ficou chocado. O que ela estava dizendo? Clara estava envolvida em tudo isso? O que ela sabia? A adrenalina percorreu seu corpo e a confusão só aumentava. Ele estava prestes a gritar novamente quando o inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ressoou pela barbearia. Uma explosão, como um raio caindo do céu, iluminou a sala. As janelas se estouraram, e um fragmento de lembrança voltou à mente de Miguel. Aquela noite do desfile em São Paulo. A lembrança da tragédia que mudara tudo. O alvoroço tomou conta da cena, e as pessoas gritavam, tentando encontrar caminhos para escapar. E no meio de todas aquelas sombras correndo, Miguel percebeu. Clara não era apenas uma simples estilista ou uma mendiga. Ela era ligada ao coração daquilo tudo. Então, em um momento de lucidez, ele lembrou-se da verdade que Carlos havia lhe dito ao telefone antes. Clara não era quem parecia. A tristeza nos olhos dela agora tinha um peso de culpa e um mistério mais profundo. Um homem do grupo, assustado pela explosão, começou a recuar. O que foi isso? Temos que sair daqui! O líder hesitou por um segundo,
mas estava claro que a situação havia mudado. Miguel focou em Clara. O que aconteceu naquela noite, Clara? Por que você nunca me disse? Estamos todos em perigo. Clara balançou a cabeça, já em lágrimas, mas ainda concentrada. Porque eu não sabia se podia confiar em ninguém, até agora. Você tem que entender. E ao dizer isso, em flash de compreensão, iluminou seus olhos. Se eu abrir a minha boca, pode ser o fim de todos nós. Mais uma vez, o líder dos homens se impôs, mas a expressão de Rafael começou a mudar. Ele olhou para Miguel com um quê de confusão, como se estivesse se lembrando de algo do passado. Eu não posso proteger você, Clara. Não depois de tudo isso. Eu sou um símbolo da origem da tragédia. E você teve um papel fundamental nisso. A revelação caiu como uma bomba. Miguel não queria acreditar. Poderia Clara estar diretamente ligada à queda da grandeza da sua família? E antes que alguém pudesse reagir, outro estrondo se ouviu, e a porta da barbearia se abriu de forma dramática. Um novo grupo entrou, mais bem preparado, com olhares frios e equipamentos. Miguel sentiu seus joelhos fraquejarem. A situação agora era uma verdadeira tempestade. Clara! Miguel gritou, seu coração acelerando. Ele não sabia o que fazer. Não sabia quem era amigo ou inimigo. A densa névoa de mentiras e segredos se espalhou. O que ele sabia agora sobre Clara, sobre seu passado, estava prestes a ser jogado na cara de todos. A verdade parecia ser o único caminho, mas o que seria preciso revelar para que todos saíssem vivos? E então, perto do caos de explosões e recriminações, a mão de Miguel se fechou involuntariamente. Tinha que ser forte, não só por ele, mas por Clara. E talvez por tudo que ainda estava por vir. Miguel estava paralisado. Rafael, seu irmão, estava ali a poucos metros, a arma ainda em punho, e o ar ao seu redor parecia condicionar o tempo. A mente dele girava como uma tempestade. Rafael, por favor! Ele gritou, tentando alcançar a razão atrás do olhar intenso do irmão. Isso não precisa acabar assim. O líder dos homens, com um sorriso debochado, inclinou-se levemente para a frente. Você realmente pensa que pode sair dessa? Sabe o que está em jogo? E então, o instante mais insano aconteceu. Clara, respirando fundo, puxou o cabelo para trás e lançou um olhar determinado a Miguel. Eu sei como parar tudo isso, disse ela, com uma confiança que fez o coração dele acelerar. Miguel não sabia o que esperar. O assombro nas expressões ao redor se intensificou enquanto Clara começou a se mover em direção a Rafael. Clara, não! Miguel berrou, o pânico explodindo dentro dele. Mas Clara não hesitou. Ela se colocou entre Rafael e o grupo, com uma coragem impressionante. Eu sou a chave, Rafael. Eu sou a responsável por tudo isso. E se você está aqui por mim, então é a mim que você deve ouvir. As palavras dela ressoaram como um clamor urgente no meio do caos. Miguel ficou chocado. O que ela estava dizendo? Clara estava envolvida em tudo isso? O que ela sabia? A adrenalina percorreu seu corpo e a confusão só aumentava. Ele estava prestes a gritar novamente quando o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ressoou pela barbearia. Uma explosão, como um raio caindo do céu, iluminou a sala. As janelas se estouraram e um fragmento de lembrança voltou à mente de Miguel. Aquela noite do desfile em São Paulo. A lembrança da tragédia que mudara tudo. O alvoroço tomou conta da cena e as pessoas gritavam, tentando encontrar caminhos para escapar. E no meio de todas aquelas sombras correndo, Miguel percebeu. Clara não era apenas uma simples estilista
ou uma mendiga. Ela estava ligada ao coração daquilo tudo. Então, em um momento de lucidez, ele lembrou-se da verdade que Carlos havia lhe dito ao telefone antes. Clara não era quem parecia. A tristeza nos olhos dela agora tinha um peso de culpa e um mistério mais profundo. Um homem do grupo, assustado pela explosão, começou a recuar. "O que foi isso? Temos que sair daqui." O líder hesitou por um segundo, mas estava claro que a situação havia mudado. Miguel focou em Clara. "O que aconteceu naquela noite, Clara? Por que você nunca me disse? Estamos todos em perigo." Clara balançou a cabeça, já em lágrimas, mas ainda concentrada. "Porque eu não sabia se podia confiar em ninguém, até agora. Você tem que entender." E ao dizer isso, um flash de compreensão iluminou seus olhos. "Se eu abrir a minha boca, pode ser o fim de todos nós." Mais uma vez, o líder dos homens se impôs, mas a expressão de Rafael começou a mudar. Ele olhou para Miguel com um quê de confusão, como se estivesse se lembrando de algo do passado. "Eu não posso proteger você, Clara. Não depois de tudo isso. Eu sou um símbolo da origem da tragédia, e você teve um papel fundamental nisso." A revelação caiu como uma bomba. Miguel não queria acreditar. Poderia Clara estar diretamente ligada à queda da grandeza da sua família? E antes que alguém pudesse reagir, outro estrondo se ouviu, e a porta da barbearia se abriu de forma dramática. Um novo grupo entrou, mais bem preparado, com olhares frios e equipamentos. Miguel sentiu seus joelhos fraquejarem. A situação agora era uma verdadeira tempestade. "Clara!" Miguel gritou, seu coração acelerando. Ele não sabia o que fazer. Não sabia quem era amigo ou inimigo. A densa névoa de mentiras e segredos se espalhou. O que ele sabia agora sobre Clara, sobre seu passado, estava prestes a ser jogado na cara de todos. A verdade parecia ser o único caminho. Mas o que seria preciso revelar para que todos saíssem vivos? E então, um dos homens do novo grupo baixou a capuz, revelando seu rosto. Miguel congelou. Era Victor, o pai de Clara. Ele estava ali, com um olhar de ironia e desdém. Menos a mãe boba. "Olá, Miguel." Ele não se importava com o caos ao redor. Apenas observava, divertido pela confusão. "As coisas vão ficar muito mais interessantes agora." Victor sorriu, e Clara ficou imediatamente pálida. O ar parecia ter sumido. Miguel não conseguia compreender. As palavras dela ressoavam. "Eles estão à procura de você também." O que estava acontecendo? A atmosfera na barbearia tomou um novo rumo. Clara estava pálida, seu passado se desnudando diante de seus olhos. "Como você pôde, pai?" A dor em sua voz ecoou. E Miguel percebeu que tudo o que pensava saber sobre Clara e sua história tinha sido uma ilusão. "Você é mais forte do que imagina, minha filha. Agora é hora de você assumir seu lugar." A arrogância de Victor era incrivelmente palpável no ambiente. O medo e a confusão se espalharam, e Miguel, angustiado, percebeu que não era apenas a vida de Clara que estava em jogo, mas também a sua. Com um impacto devastador, Miguel se viu no meio de uma rede de mentira e engano que ia muito além do que ele poderia imaginar. Ele fez a única coisa que podia fazer. Avançou em direção a Clara, determinado a descobrir a verdade, mesmo que fosse a última coisa que ele fizesse. E enquanto a tensão crescia, a única certeza era que aqueles momentos de revelações iriam mudar tudo. O que aconteceria a seguir? A única maneira de descobrir era mergulhar naquela tempestade, e assim a linha entre amor e traição se tornava indistinta,
enquanto a barbearia pulava em uma nova era de revelações. O que ele iria escolher? Miguel estava paralisado. Rafael, seu irmão, estava ali a poucos metros, a arma ainda em punho, e o ar ao seu redor parecia condicionar o tempo. A mente dele girava como uma tempestade. Rafael, por favor. Ele gritou, tentando alcançar a razão atrás do olhar intenso do irmão. Isso não precisa acabar assim. O líder dos homens, com um sorriso debochado, inclinou-se levemente para a frente. Você realmente pensa que pode sair dessa? Sabe o que está em jogo? E então, o instante mais insano aconteceu. Clara, respirando fundo, puxou o cabelo para trás e lançou um olhar determinado a Miguel. Eu sei como parar tudo isso, disse ela, com uma confiança que fez o coração dele acelerar. Miguel não sabia o que esperar. O assombro nas expressões ao redor se intensificou, enquanto Clara começou a se mover em direção a Rafael. Clara, não! Miguel berrou, o pânico explodindo dentro dele. Mas Clara não hesitou. Ela se colocou entre Rafael e o grupo, com uma coragem impressionante. Eu sou a chave, Rafael. Eu sou a responsável por tudo isso. E se você está aqui por mim, então é a mim que você deve ouvir. As palavras dela ressoaram como um clamor urgente no meio do caos. Miguel ficou chocado. O que ela estava dizendo? Clara estava envolvida em tudo isso? O que ela sabia? A adrenalina percorreu seu corpo e a confusão só aumentava. Ponto. Ele estava prestes a gritar novamente quando o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ressoou pela barbearia. Uma explosão, como um raio caindo do céu, iluminou a sala. As janelas se estouraram e um fragmento de lembrança voltou à mente de Miguel. Aquela noite do desfile em São Paulo. A lembrança da tragédia que mudara tudo. O alvoroço tomou conta da cena e as pessoas gritavam, tentando encontrar caminhos para escapar. E no meio de todas aquelas sombras correndo, Miguel percebeu. Clara não era apenas uma simples estilista ou uma mendiga. Ela estava ligada ao coração daquilo tudo. Então, em um momento de lucidez, ele lembrou-se da verdade que Carlos havia lhe dito ao telefone antes. Clara não era quem parecia. A tristeza nos olhos dela agora tinha um peso de culpa e um mistério mais profundo. Um homem do grupo, assustado pela explosão, começou a recuar. O que foi isso? Temos que sair daqui. O líder hesitou por um segundo, mas estava claro que a situação havia mudado. Miguel focou em Clara. O que aconteceu naquela noite, Clara? Por que você nunca me disse? Estamos todos em perigo. Mas antes que Clara pudesse responder, um novo som cortou a agitação. Uma sirene ao fundo, crescendo cada vez mais. Era como se a cidade inteira estivesse acordando, e Miguel se sentiu como um prisioneiro em um pesadelo. O líder virou-se, assustado, e então, em um movimento rápido, puxou a arma em direção ao grupo que entrara. Não se aproxime, ele gritou. O ambiente virou um caos, e Clara ficou paralisada. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma mulher apareceu entre as sombras, com um olhar firme e decidido. Era Tânia, a ex-sócia de Miguel, que ele pensava estar em Paris, longe de todas aquelas confusões. Vim resolver isso de uma vez, ela gritou, e suas palavras cortaram a tensão no ar. Você? O que você está fazendo aqui? Miguel mal podia acreditar. Mas antes que a confusão pudesse se instalar, Tânia se virou para Clara. Eu sabia que você ainda estava aqui. É hora de encarar a verdade. O semblante de Clara mudou. Você não pode estar fazendo isso. Tânia,
Você não sabe o que está em jogo. A tensão era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Talvez eu saiba mais do que você imagina, Tânia disse, e enquanto ela falava, todos os olhares se fixaram nela. A coleção que você tanto tentou esconder, a verdade está prestes a vir à tona. Miguel, confuso, sentiu seu coração disparar. Que coleção? O que você quer dizer? Ele olhou para Clara, e as perguntas não paravam de se acumular. Desde o início, algo estava muito errado. E agora tudo parecia se desmoronar. Mas Tânia apenas sorriu, um sorriso que misturava redenção e vingança. Era tudo um plano, Miguel. E Clara é a peça-chave. Você nunca soube que estava sendo usado? Os olhos de Miguel se arregalaram. Ele olhou de Tânia para Clara, inundado por uma onda de traição. Uma revelação esmagadora que fazia tudo parecer insignificante. Clara, mesmo com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Não era para ser assim, Tânia. Eu não sou uma vilã. Mas você foi, Clara, e agora todos nós pagaremos o preço. Tânia lançou um olhar aos homens, e Miguel percebeu que a luta que se desenrolava não era apenas sobre o que havia acontecido no desfile, mas sobre um jogo muito mais profundo. Era um emaranhado de mentiras e verdades, onde ninguém era quem dizia ser, e a sensação de traição cortava como uma lâmina. Miguel sabia que precisava agir, mas nesse momento, a única certeza que tinha era que a verdade que buscava o envolvia em um labirinto que ele nunca quis fazer parte. O que aquilo realmente significava? E quem ele poderia confiar agora? O caos ecoava ao seu redor, e enquanto o mundo desabava, Miguel sentia que os laços que uniam a Clara estavam começando a se romper, e a pergunta mais cruel pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir a verdade? Miguel estava paralisado. O que Tânia disse atingiu como um raio. Você nunca soube que estava sendo usado? Ela estava certa. O que ele pensava que sabia, tudo estava desmoronando. A confusão que cercava Clara se intensificava. Enquanto ele a encarava, seu coração pulsava forte. Cada batida ecoava uma pergunta sem resposta. Tânia, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Clara estava quase em lágrimas, e Miguel sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. A tensão no ar era elétrica. A adrenalina pulsava nas veias dele, mas havia também um sentimento de impotência, como se tudo estivesse prestes a se repetir. Eu não sou uma vilã, Clara gritou. Mas as palavras dela pareciam ecoar em vão. Tânia, você sabe que eu estou tentando de verdade. Então, em um movimento brusco, o líder dos homens avançou, e Tânia reagiu como uma pantera. Miguel sentiu um impulso de ir até ela, mas Clara o puxou para trás. Não, Miguel, fique aqui. O desespero no olhar dela paralisou Miguel. As vozes se entrelaçavam em um caos ensurdecedor. Gritos, súplicas, e no meio disso tudo, Miguel via Rafael se afastar, confuso. A tensão estava tão alta que poderia estourar a qualquer momento, e de repente uma série de explosões ecoaram. Não as do tipo que ele esperava. Uma luz ofuscante atravessou a barbearia. As paredes começaram a tremer e o chão vibrou sob seus pés. O que foi isso? Um cliente gritou, e Miguel mal teve tempo de pensar. A explosão resultou em fumaça que envolveu tudo, tornando o ar pesado e difícil de respirar. A cena se transformou em um furacão de caos. Clara gritou algo que Miguel não conseguiu compreender. Quando a fumaça começou a se dissipar,
Um rosto familiar surgia no meio do tumulto. Era a mãe de Miguel. "O que você está fazendo aqui?" Ele exclamou incrédulo. Mas o estado dela falava muito mais do que palavras. Ela estava pálida, os olhos arregalados, e nas mãos um objeto que fez o coração de Miguel gelar. Uma foto da coleção. "Miguel, eu preciso que você saiba a verdade. Você não pode confiar em ninguém aqui." Ela olhou ao redor, como se a qualquer momento alguém poderia atacá-los. "Por que você trouxe isso?" A confusão e o medo misturavam-se dentro dele. "Mãe, o que está acontecendo?" O mundo girava. Tudo estava prestes a desmoronar diante dele, e ele não sabia se estava preparado para isso. Ela hesitou, a boca tremendo como se as palavras estivessem aprisionadas. O desfile não foi apenas um escândalo. Foi um plano, e você tem que entender, Clara. Ela não é quem você pensa que é. Miguel sentiu o estômago revirar. Não poderia ser. A raiva começou a ferver. "Mãe, chega! Você também não pode ser real." Ele não conseguia acreditar. Mas lá estava a mãe dele, e algo em seu olhar era devastador. As lembranças do passado começaram a surgir. Todos os momentos em que ela falava do pai, de como as coisas eram antes. Ele não era o que parecia. E você também não é, Miguel. O que Cláudia precisa é do você, do verdadeiro você. Que Miguel pudesse processar tudo aquilo. A barbearia foi cercada por vozes, que se tornavam mais altas, e os homens começaram a se aproximar. O plano está prestes a entrar em ação, e ninguém pode parar isso. O líder riu com um gesto de desprezo. O tempo congelou. Miguel olhou para Clara, que tinha os olhos cheios de terror. A verdade parecia desmoronar ao redor deles como um castelo de cartas. E se tudo o que ele pensava saber sobre Clara fosse uma grande farsa? Clara sussurrou: "Miguel, você precisa confiar em mim, ou tudo isso será em vão." Havia uma urgência em sua voz, e ele sabia que, independentemente de tudo, ainda havia um fio de esperança, mesmo que estivesse escondido sob as camadas de mentiras e revelações. E então, Miguel percebeu que tudo estava destinado a mudar. A linha entre o amor e a traição estava mais fina do que nunca. A única coisa que lhe restava era a pergunta angustiante: quem era realmente Clara? O que aconteceria se a verdade finalmente viesse à tona? Ele precisava descobrir. E rápido. Miguel estava em um verdadeiro turbilhão. As revelações voavam ao seu redor, e o ar pesado dificultava sua respiração. Ele sentiu o coração acelerar quando Victor, o pai de Clara, se destacou na multidão. "Clara, é hora de você assumir seu lugar. Você sempre foi a chave do nosso legado." Miguel olhou para Clara, sua feição destroçada, olhos marejados de confusão e dor. A verdade do que realmente estava acontecendo agora estava à vista, e ele não sabia se deveria acreditar nos próprios sentidos. "Eu não sou uma vilã. Eu tentei escapar disso." Clara gritou, sua voz cortando a tensão. O olhar dela era de desespero misturado com uma determinação feroz. Miguel sentiu um nó na garganta. O que mais ele não sabia? A barbearia estava em ruínas. Fumaça subia lentamente, e as pessoas ao redor começaram a entrar em pânico, misturando gritos a ordens. Miguel tentou acalmar o ambiente, mas sua mente corria ainda mais rápido. "Precisamos sair, agora!" Ele puxou Clara pela mão, mas Rafael bloqueou o caminho, a arma tremendo em suas mãos. "Eu não posso deixar você ir, Clara." O olhar de Rafael era angustiado. "O que você realmente escondeu de nós?
O silêncio foi cortado pelas sirenes lá fora, como um presságio do que estava por vir. E foi nesse momento que Miguel olhou para sua mãe, que ainda segurava a foto da coleção. O rosto dela estava definido. Uma mulher que havia se perdido em seus próprios demônios, agora se apresentando firme. Miguel, isso não é apenas sobre eles, é sobre o que nossa família se tornou. Você precisa tomar uma decisão. A tensão na sala estava em seu clímax. Miguel sentia seu mundo desabando, e tudo o que tinha construído, todas as suas ilusões, estavam se desfazendo como fumaça. Ele virou-se para Clara, seus olhos buscando respostas. O que está acontecendo? O que você sabe sobre o desfile? Esperança e medo lutavam entre si dentro dele. Clara respirou fundo, sua expressão revelando uma mistura de sinceridade e tristeza. A coleção, eu fui forçada a fazer parte disso. A culpa por tudo que aconteceu, eu só queria ajudar. Suas palavras cortavam em Miguel como uma faca afiada. Ele nunca imaginou que Clara estivesse tão entrelaçada em sua vida e em sua dor. Nesse momento, Victor avançou. Suficiente! Não se esqueça de quem você é, Clara. O legado espera. Sua voz carregava a lógica perversa de alguém que acreditava que tudo estava sob controle. Mas Miguel não podia mais ficar em silêncio. Basta! Podemos decidir juntos. Não precisamos continuar nesse ciclo de mentiras. Suas palavras ecoaram na barbearia, fazendo todos pararem para ouvir. Rafael hesitou, a arma quase caindo de sua mão. Você está certo. É hora de tomarmos uma decisão. O que você quer fazer, Clara? O olhar dela percorreu o cenário, repleto de expectativa. Clara se voltou para Miguel, e nos olhos dela ele viu o eco de toda a dor e medo, mas também uma centelha de esperança. Miguel, eu preciso da sua confiança. Vamos parar isso de uma vez por todas. E então, como se o tempo estivesse em câmera lenta, Miguel sentiu tudo se alinhar. Vamos fazer isso juntos. Foi tudo o que ele conseguiu pronunciar. E com essa escolha, ele sabia que estava se colocando em uma linha tênue entre o amor e a traição. Mas a urgência pulsava. E foi neste instante que a barbearia explodiu em um caos absoluto, quando uma nova onda de segurança chegou para prender os homens que ameaçavam suas vidas. No fim, tudo se resumia a uma escolha. Miguel não sabia se a verdade poderia ser a solução para todos os seus problemas, mas estava disposto a tentar. Com Clara ao seu lado, ele sabia que a batalha estava longe de acabar, mas o primeiro passo havia sido dado. E no meio da confusão, sem aviso, Miguel sentiu uma calma súbita, como se finalmente estivesse em paz com seus sentimentos. Agora, tudo pode mudar. Clara sussurrou ao seu lado, enquanto ambos observavam o novo amanhecer nas janelas quebradas da barbearia. A luz entrava lentamente, trazendo uma nova esperança. Mas o que viria a seguir ainda era um mistério. E falando em mudanças, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história emocional.